Oi gente, tudo bem? Voltei, professor José Ribeiro aqui. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei o que vai vir escrito e impresso, que vai ficar junto com todas as outras disciplinas, ou seja, uma apostila de todas as disciplinas. Ótimo. Agora eu vou mostrar uma apostila que vai para vocês só em PDF, vai para o e-mail de vocês, vai para o WhatsApp de vocês, vai para o grupo de vocês. Essa apostila, eu quero que vocês estudem por ela. Ela tem as páginas lá na apostila escrita e vocês vão estudar cada um desses pontos. Para começar, eu vou começar falando dela e um pouquinho sobre o assunto, o primeiro assunto que a gente tem de geografia, de história sobre a Grécia, tá ok? Então vamos abrir aqui. Apostila Antiguidade Clássica. Vamos lá para baixo. Antiguidade Clássica Grécia 1.1. Localização e condições geográficas. Se vocês estão vendo bem direitinho aí, esse mapa gigantesco, ele mostra aí a Península Balcânica, né, gente? Olha só. Aí, atualmente, esse país Macedônia, ele existe, né? Essa cidade aqui, Bizâncio, ela hoje tem o nome de Istambul, né? E todas essas regiões aqui, Tessália, Épiro, Beócia, Lacônia, são regiões do país chamado Grécia, tá ok? Então tá certo. Então muitas cidades dessas existem atualmente e outras não existem mais, não é verdade? Então entre o Mar Egeu e o Mar Jônico a gente tem o que? A Península Balcânica. Olha só a ilha de Creta, ilha de Rhodes, certo? A cidade de Sardes e a cidade de Éfeso, certo? Todas cidades muito famosas, cidades que apareceram na Bíblia Sagrada, por sinal. Por exemplo, essa cidade aqui, olha só, Corinto, estão vendo? Então vamos lá, olha só. O começo da nossa apostila a gente vai dizer o que é essa Grécia antiga ou clássica. Primeiramente, para vocês, o que significa clássico? O que vocês acham que significa clássico? Por que algo é clássico? E o que é algo clássico hoje em dia? Será que tudo que é clássico tem que ser antigo? Ou algo novo, algo recente pode ser clássico? Certo? A Grécia, ela é clássica porque ela importa muito para todos nós até hoje, tá ok? Então é por isso que se chama clássica, Roma clássica e a Grécia clássica. Mesmo elas sendo antigas, essa civilização dessa época tendo 3, 4 mil anos, né? Eles são clássicos. Todos os costumes daquela época são costumes que até hoje, muitos deles a gente replica, a gente usa de novo da mesma forma. Ok? Então vamos lá. Localização geográfica, né? Na parte meridional da Península dos Balcãs, a Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu, né? Ásia Menor, que hoje em dia chama-se Turquia, né? E aí, como eles chamam, Elade, ou território grego. E aí tem um outro nome, Helenos, cultura helenística, Elade. Tudo isso tem a ver com ser grego. Então, a palavra heleno significa grego. É por isso que tem muitas mulheres que são chamadas de Helena, porque é um nome muito famoso que significa da Grécia, grego, né? Grécia, né? É um significado clássico também, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês estudem tudo isso aqui, tá ok? A Grécia é marcada pelo seu relevo acidentado, sendo o interior montanhoso e o litoral bastante recortado. Olha só, gente, era uma região bem complicada de se viver, não era uma região tão plana, não era uma região que chovia muito, certo? Importante isso. Como os povos chegaram lá, olha só aqui, ó, origem e povoamento, ok? Quem são os primeiros povos? Vocês viram lá na ilha de Creta aqui, ó? Vocês viram? Então os primeiros povos eles vieram dessa ilhazinha aqui
Creta. E depois é que eles migraram para a região da Lacônia, como está aqui, e depois para a região da Ática, tá ok? Vamos lá, vamos voltar. Nas suas origens, a civilização grega está intimamente relacionada à história de Creta. A civilização cretense foi a primeira, depois foi a civilização grega, ok? Quem são esses primeiros povos? Povos aqueus. Acharam aqui o nome aqueus? Gente, esses povos, eles são do século 15 a.C., ou seja, 1400 AC, ou seja, gente, 1450 AC. Será que faz muito tempo? Faz muito, muito tempo que aquela região foi ocupada. E é dessa civilização antiga que a gente está falando mesmo, viu? São regiões que elas foram ocupadas. A civilização cretense, ela existia na mesma época que existiam os hebreus, o povo da Bíblia, os persas, que hoje chama-se Irã, os fenícios, né? Vocês viram muito bem a grande explosão que aconteceu na cidade de Beirute, que fica no Líbano. Os fenícios são onde hoje chama-se Líbano, certo? E os egípcios, os núbios, certo? Os africanos, as primeiras civilizações vieram ali do norte da África, o Egito e a Núbia, tá ok? São duas regiões, são as regiões mais antigas do mundo, as civilizações mais antigas do mundo, tá ok? Por isso que chamam-se berço da civilização ocidental. Tanto o Egito, vocês já viram, a gente vai revisar, Núbia, hebreus, fenícios, persas, mesopotâmicos. E agora a gente vai falar dos gregos. Esses aqueus, eles são da mesma época desses egípcios. O que mais? O que mais que tem aqui? Vamos lá. Esse povoamento, ele é conhecido como o termo pré-homérico. Sabe por que pré-homérico, gente? Dos séculos 20 ao 12 a.C., tá bom? Por que pré-homérico? Vocês já ouviram falar desse cara chamado Homero? Pois é, ele escreveu as principais histórias que até hoje a gente ouve falar. A história de Odisseu, a história de Aquiles, de Troia, a história do cavalo de Troia, a história dos 300 de Esparta, a história do rei persa Xerxes, a história do rei persa Ciro. Essas histórias foram as primeiras e foram contadas pelo Homero, por isso pré-homérica, a história antes desse cara contar a história, e contadas pelo Tucídides. Esse cara, o Tucídides, foi aluno do Homero, tá bom? Então vamos lá, ó. Os pelasgos são os primeiros habitantes dessa Grécia, tá bom? Então vamos continuar aqui, eu quero que vocês leiam e estudem, tá bom? Olha só, os outros principais povos que habitaram aquela região. Micenas, os fundadores da cidade, né? E os eólios, que fixaram em Tessália. Tessália, normalmente a gente chama uma mulher chamada Tessália, na verdade, mas não é Tessália, é uma região, tá bom? Região dos Jônios, a Ática. Como vocês viram lá naquela região, vamos lá voltar de novo. Olha só, então aqui na Ática, ela tinha os Jônios, ali na Tessália tinham os eólios, né? Então é isso. Eles se distribuíram por essa região, como vocês estão vendo aqui. O que mais? E por volta do século XV a.C., declínio das Micenas, olha aqui, bem aqui, passou um intenso desenvolvimento e a invasão dos dórios. Pronto, pessoal. Esse povo dório são o segundo povo mais importante daquela região. São os jônios e os dórios, tá ok? Além desses outros grandes povos. Guardem esse nome, jônios e dórios, tá bom? Depois, mais tarde, em outras aulas, a gente vai falar mais deles. Povos guerreiros, esses dórios, tá bom? Eles migraram para a Grécia e por lá se desenvolveram. Olha só, primeira diáspora grega, né? Marcou profundamente. Olha só, e como se construiu a civilização lá naquela região? Através dos Gênos. Estão vendo aí, gente?
Genos, como era o nome? Comunidades familiares. Ou então o pessoal chamava assim, ó, comunidades gentílicas, porque eram genos o nome, né? E toda vez que alguém nascia lá, ele sabe como era que ele era chamado? Gentil. Tá entendendo? Uma pessoa gentil, uma pessoa que mora no genos. Mas gentil significa o quê? Uma pessoa que tem gentileza, que tem educação, na verdade. Olha só essa ligação. Então, quando essas civilizações começam a se organizar, de fato, acaba o período homérico e começa o período, acaba o período pré-homérico e começa o período homérico, tá ok? Tempos homéricos é o tempo das guerras, onde as comunidades elas se enfrentavam umas às outras para tentar dominar e enriquecer cada vez mais, tá ok? Olha aqui as comunidades gentílicas se organizando nos tempos homéricos. Aqui a gente já está nos tempos homéricos. E se destaca quem é essa pessoa aqui? O pater. Estão vendo aqui? O patriarca. Pater, patriarca, vem de que nome? Pai, né? Então era um homem, um pai normalmente de família. Ele era o chefe, a autoridade em toda aquela região, tá ok? Ele era um chefe militar, político, religioso, espiritual. Era como se fosse tudo junto. Quem são as frátrias? São as unidades de defesa. Era como se fosse o exército, né? Depois eles se organizam em tribos. É uma coisa mais complexa, né? Onde um exército de fato é criado, que é o Filo-Basileu. Tá aqui, ó, gente. Filo-Basileu, não é não? Vamos ver aqui a organização social dessas cidades. Quando elas começam a ficar mais importantes, elas começam a se tornar cidades. Olha só como era a organização social. Tribo, demos, frátria, genus, indivíduo. É assim que elas vão aumentando, ok? Tem um indivíduo, ele está dentro de uma genus, que é uma família pequena. Uma frátria seria o conjunto dessas famílias. A tribo seriam as famílias ligadas à sua profissão. Cada tribo desempenha um tipo de profissão. E aí tem o demos. O demos seriam as profissões, as tribos das profissões que decidem a política, certo? Elas decidem como é que vai ser essa cidade-estado. Estão vendo aí, ó, a cidade-estado está englobando todo esse aspecto. Então, se você fosse um grego naquela época, você era um indivíduo que pertencia a uma família. E dessa família tinha um grupo de famílias, né? O genus, o grupo de família, as frátrias, tinha um grupo de família que você pertencia, que você devia obediência. Mas você também pertencia a uma tribo. Sua família toda pertencia a uma tribo. E as frátrias também. Essa tribo era responsável por um tipo de profissão. Ou artesanato, a costura, a construção, a literatura, o ensino, enfim. Daí vinham as decisões. Cada tribo dessa tinha seu representante e aí eles faziam as decisões políticas dentro dessas disputas entre as tribos, nos chamados demos. E demos significa o quê? Povo em grego, certo? É o poder do povo, democracia, decisão do povo, poder do povo. É daí que vem o termo democracia, tá ok? É dessa situação aqui que vem. Segunda diáspora grega, como está aqui, olha só o mapazinho melhor definido. Vamos ver aqui. Essa Grécia deixa de ser só a Península Balcânica, como está aqui em laranja, e ela vai se expandir por essas partezinhas verdes. Hoje em dia a gente vê aqui que são 3 continentes. A Europa, onde está aqui a Península Itálica, Massília, a África nesse pontozinho próximo ao Egito, e aqui na região do Mar Negro e da Ásia Menor, o continente asiático, tá ok, gente? Então essa é a segunda diáspora grega, ou seja, as pessoas prosperam nessa região onde era laranja e elas vão embora, elas começam a colonizar outras regiões, ou seja, a civilização grega está dando certo, né?
Bom, então o que eu quero é que vocês peguem a página 6, leiam completamente ela, tá ok? Tem o novo período arcaico, certo? Que é chamado. Eu quero que vocês me expliquem duas questões. Por que aconteceu a segunda diáspora e o que é a principal característica do período arcaico grego, tá ok? Fica só esse restinho de vídeo aí pra gente. Valeu, abraço, beijo.